Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando hoje a série de vídeos de estudo no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Antes de nós entrarmos no conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui para nos dar uma força na divulgação, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e deixar o seu comentário ali, que é importante para nós. Pessoal, o Sermão da Montanha, ele é muito importante para a história, porque narra os fatos de Jesus, o próprio Cristo, trazendo uma mentalidade do verdadeiro discípulo. Então, o Sermão da Montanha nada mais é do que o resumo, a alma do Evangelho. Mahatma Gandhi disse que se perdesse toda a Escritura ao longo da história e permanecesse somente o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido absolutamente nada. Nós vamos estudar ao longo do Sermão da Montanha, nessas semanas, a narrativa de Jesus na formação do verdadeiro discípulo. Você quer saber o padrão ético-moral, comportamental do verdadeiro discípulo? Está aqui contido no Sermão da Montanha. Lembrando que esse sermão está contido dentro do livro de Mateus. Mateus era um judeu, que o seu público-alvo era escrever para os seus irmãos judeus. Então ele vai fazer 58 citações ao Antigo Testamento, 76 alusões também ao Antigo Testamento. Naquela época, existia 4 grupos majoritários, grupos religiosos, fariseus e escribas, que eram responsáveis pela leitura e pela interpretação da lei, os saduceus, que eram os liberalistas, que faziam a condução do templo, tinha o sumo sacerdote, e os mesmos ignoravam as tradições, os essênios, que eram um grupo religioso isolado dos outros para não se contaminarem, acreditavam que essa prática traria sobre eles mais santidade, e os zelotes, que eram um grupo nacionalista radical, que acreditavam que pela força poderiam libertar Israel de Roma. E no Sermão da Montanha, Jesus vai mostrar que ele não estava ligado a nenhum tipo dessa classe religiosa da época. Muito pelo contrário, Jesus vai fazer com que eles entendam que Jesus estava implementando um novo nascimento, uma nova criatura, um novo reino, o reino de Deus entre os homens, que não tinha absolutamente nada a ver com a religião daquela época ali, que estava, na verdade, totalmente corrompida. Nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer o aspecto histórico-cultural e trazer um pouco de entendimento de hermenêutica para que nós possamos seguir as próximas semanas estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dividido em 5 grandes partes. A primeira parte é as bem-aventuranças. Do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver Jesus falando de uma forma mais verticalizada, trazendo sobre nós alguns aspectos culturais da época, mas também aplicação universal que a gente chama. Do versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 5, nós vamos ver agora Jesus falando de uma forma mais horizontal, de nós, de dos verdadeiros discípulos que nasceram de novo para o outro discípulo ou não. O que eu quero dizer com isso? É que o evangelho ele se trata de pluralidade e não de singularidade. Dito isso, ali Jesus está contextualizando a verdade do reino de Deus sobre os homens, que é o lutar contra si mesmo, o nascer de novo e entender que o evangelho não se trata de nós, mas se trata de uma grande comunidade dos discípulos ao redor do mundo inteiro. Esse é o cerne da mensagem. Se vocês pararem para estudar junto conosco agora, vocês vão ver que o cerne da mensagem é o novo nascimento, formação de um discípulo verdadeiro, e o combate a uma religião aparente. Porque você vai ver o período inteiro Jesus combatendo a aparência da religião, trazendo sobre nós o entendimento que o reino de Deus ele não tem a colaboração dos homens. O reino de Deus é algo novo, estruturado e colocado sobre nós como uma forma nova de nós vivermos, um estilo de vida, um novo nascimento, uma metanoia. A segunda parte nós vamos ver que Jesus vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, já num aspecto mais comportamental, de mudança da sociedade. Já na terceira parte, não menos importante, Jesus vai mostrar que ele não veio extinguir a lei, mas veio cumprir a lei. Então, que a grande falta de entendimento evangélico nos nossos dias é o quê? É entendermos que Jesus ele não veio acabar com a lei, ele é a lei de Deus e ele cumpriu a lei de Deus. Ele é o cumprimento exato da lei de Deus. Na quarta parte, a gente vai ver os atos de justiça de Jesus e do reino de Deus. Que justiça é essa? Nós vamos estudar um pouco a fundo a justiça de Deus. A ira de Deus sobre os homens,
A ira de Deus descarregada sobre o Filho de Deus. Deus é bom? Existe algum mal em Deus? É isso que nós vamos estudar ao longo dessas semanas aí. E na última parte nós vamos ver as declarações de sabedoria de Jesus, como um Cristo, como Filho de Deus. E também nós vamos ver no último versículo o povo maravilhado dizendo: esse homem fala com autoridade não igual a dos fariseus e dos saduceus, não igual a dos religiosos. Porque Jesus fala com mansidão, como ele tratou nas bem-aventuranças, mas ele fala com autoridade, com exemplo, como quem tem algo para dar. John Stott disse uma frase que as bem-aventuranças é a consequência da conversão. Ou seja, é a estruturação de uma formação de uma nova mentalidade. Isso é as bem-aventuranças que Jesus está pregando. E a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando sobre as bem-aventuranças aqui, para que vocês compreendam a profundidade do que Jesus estava falando. É a construção de um novo ser através do Evangelho de Cristo. Se você não entende, não compreende o Sermão da Montanha, muitas pessoas entram em crise, porque o Sermão da Montanha parece que sobe demais a régua. Parece que Jesus está criando novas leis e novas regras, e é absolutamente o contrário. Jesus veio diminuir isso e transformar toda aquela gama, aquela construção das leis, tanto cerimoniais, das leis cíveis, da lei moral, tudo isso sintetizado dentro da mensagem do Evangelho e colocado sobre nós como uma forma de nós nascermos de novo. O mais profundo disso é que os judeus na época, eles se achavam que eles eram coparticipantes na salvação, porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, e eles eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e na ideia deles naquele período, esse grupo seleto de religiosos que nós falamos aqui, eles acreditavam que eles tinham coparticipação, que Jesus viria cumprir aquilo que eles já tinham iniciado. E de maneira nenhuma Deus faria o homem coparticipante na salvação. Não, de maneira nenhuma. Jesus veio trazer algo novo, algo diretamente do trono de Deus, dando continuidade à obra que Deus propriamente iniciou. E que o homem faz parte disso porque o homem viveu isso, mas o homem não é coparticipante. Então é importante entendermos isso, porque quando Jesus começa a elevar a régua na discussão ali com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os essênios e toda aquela classe religiosa, Jesus estava tentando mostrar para nós, os verdadeiros discípulos, e para os religiosos na época que estavam rejeitando o ensino de Jesus, mostrando que a aparência religiosa, os rituais, os sacrifícios, tudo isso era cumprimento de uma lei cerimonial que era o próprio Cristo agora. E que isso, a partir de agora, não existe mais valor algum nisso. Porque, na verdade, essa ideia deles era uma ideia meritória, que trazia sobre a consciência deles a ideia de que eles conseguiriam, de uma certa forma, manipular Deus. Eles se tornaram uma religião aparente, autossuficiente e arrogante. Ou seja, eles não precisavam mais de Deus e nem de um Salvador. Eles sabiam exatamente como fazer. Eles tinham as fórmulas religiosas, as fórmulas dos sacrifícios, e eles faziam a hiperinterpretação da lei. E Jesus disse: isso sobrecarrega o meu povo. Por isso que ele falou: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus estava falando sobre o ensino dos religiosos, que pela hiperinterpretação da lei, estavam trazendo peso além daquilo que Deus tinha colocado ao povo. Um dos exemplos da hiperinterpretação da lei foi instituíram 3 dias de jejum. E naqueles 3 dias de jejum, era um jejum público, a pessoa ia para a praça pública com uma cara triste, com a aparência um pouco bagunçada, e ali eles mostravam que estavam fazendo o seu jejum, mostrando para o povo uma espiritualidade aparente. Também, quando eles faziam as suas esmolas, que eles instituíram também como obrigatório naquela época, uma outra classe vinha na praça e tocava a trombeta, dizendo: olha, aquele homem de Deus está praticando a sua esmola e ele está em jejum. Logo, Jesus vai começar a falar também sobre isso no Sermão da Montanha. Ele diz: não, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, passem uma água no cabelo, um óleo, um unguento, para que ninguém perceba que você está jejuando, porque isso é diretamente de vocês com o Pai. E quando vocês fizerem as suas esmolas, que a sua mão direita faça e a esquerda não fique sabendo, ou seja, não toquem trombeta, porque se vocês fizerem isso, vocês já receberam o galardão de vocês aqui na terra, que é o quê? O reconhecimento dos homens,
a religião aparente. Então, para vocês terem uma ideia, naquela época existia uma parafernália religiosa toda pela hiperinterpretação da lei. Por isso que o coração deles estava endurecido para ouvir Jesus, porque não tinha como. Jesus já não se enquadrava dentro da religião judaica daquele período ali, que era totalmente diferente da religião judaica que Deus instituiu no passado de Davi, de Elias. Por isso Jesus subiu a régua tanto assim, para mostrar a nossa insuficiência diante de Deus. Aí Jesus começou a tocar em alguns assuntos, não adulterarás, mas ele disse, eu porém vos digo, se você com o coração desejar, você já adulterou, não matarás. Mas se você tiver ódio no seu coração, você já matou. Jesus não estava aqui simplesmente criando novas regras. Jesus estava mostrando que a aparência religiosa estava destruindo o coração do homem. Por isso que alguns crentes da nossa geração leem o Sermão da Montanha e entram em crise. Porque acham que o Evangelho é cumprimento de leis e regras. O Evangelho é uma nova criação. Jesus não está tentando nos humilhar, Jesus está mostrando a nossa incapacidade de conseguirmos cumprir a lei de Deus. É impossível cumprir a lei de Deus. O único que poderia cumprir a lei de Deus foi o próprio Cristo. Então Jesus estava tentando aliviar, na verdade, aquilo que os religiosos colocaram uma sobrecarga sobre o povo. Por isso o povo se maravilhou lá no capítulo 7, versículo 20, dizendo, esse tem autoridade, ele não fala igual aos religiosos. Porque Jesus não estava passando pano em cima das pessoas ou aliviando para as pessoas, de maneira nenhuma. Jesus subiu a régua e os que estavam naquele período lá, eles entenderam por quê. Porque Jesus estava mostrando a nossa incapacidade, mas dizendo para nós mesmos, dizendo, eu estou aqui, eu sou tudo isso, eu vou capacitar vocês. Vocês vão ter esses sentimentos de ódio, vocês vão ter esses sentimentos, esses pensamentos contrários, mas vejam bem, vocês agora estão em mim e eu em vocês, o Pai está em nós. É preciso entender hoje, nos nossos dias, que nosso sentimento carnal só vai sair de nós quando nós morrermos, quando nós sairmos dessa terra. Aí nós teremos um corpo glorificado. Enquanto eu e você somos moradores dessa terra, nós temos esses sentimentos. Então Jesus está nos ensinando a dominar esses sentimentos, a não deixar aflorar esse sentimento. Isso é o espírito de oração que a Bíblia diz. Orar em todo tempo não é você ficar orando, falando palavras em todo tempo. É você saber que o seu Senhor está com você todo o tempo e que você está com Ele todo o tempo. E quando você tiver uma vontade de ter um ódio, de adulterar, de matar, espancar alguém, você vai entender, o meu Senhor está comigo, eu sou uma nova criatura. Isso é espírito de oração. E Jesus não aliviou, como a teologia liberal, os liberalistas da nossa época, a geração Caio Fábio, que fica criando subterfúgios para acolher algum tipo de pecados que a Bíblia condena. Não é isso, Jesus não fez isso. Mas Jesus, por contrapartida, ele não pesou além daquilo que o Evangelho coloca sobre nós. Como fazem nos nossos dias os legalistas, os moralistas. Na verdade, o legalista e o moralista e a teologia liberalista dos nossos dias, os dois são religiões aparentes, que tentam transformar a aparência primeiro, o exterior do homem, sem transformar o interior. Isso nós chamamos de hipocrisia. O Evangelho, ele é de dentro para fora. A transformação inicia dentro do coração, que reflete em atos de justiça. Até aqui, nós estudamos aqui o complemento histórico e uma introdução àquilo que nós vamos estudar nas próximas semanas. Eu te convido a estar conosco nessa semana e estudar junto com nós o Sermão da Montanha. Que Deus abençoe.